Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar contando uma história que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. É a história de um general de guerra, lá do exército da Síria, e de uma garotinha que é serva escrava em sua casa. Bem, para a gente entender o contexto histórico, vamos fazer um pano de fundo. Israel já passou pelo Egito, Israel aqui já passou pelo deserto com Moisés, já conquistou a terra prometida com Josué, já foram divididas, né, as tribos, e agora são os reis que governam aqui Israel. Bem, passamos pelo reinado de Saul, pelo reinado de Davi, reinado de Salomão, e agora neste momento Israel está dividido em duas partes, o reino do sul e o reino do norte. Reino do sul é o reino de Judá, reino do norte, o reino de Israel. Mas cada reino tem seu rei, seus conselheiros e os seus profetas. Mas vamos falar do Reino do Norte. No Reino do Norte está lá, provavelmente, o rei Jorão, filho do rei Acabe, e o profeta neste momento é Eliseu. Bem, Israel, o Reino do Norte, está ali cercado pela Síria, nação, e pela uma nação que vem crescendo, assim, uma nação que vem se desenvolvendo rapidamente, que é a Babilônia. Bem, aqui a Síria, a nação síria, ela constantemente invade Israel, constantemente. E cada vez que a Síria invade Israel, rouba, mata, e muitas vezes leva cativo alguma mulher para servir de escravo. Bem, a Bíblia relata nesse contexto que Naamã, que é o foco da nossa história, ao invadir Israel, uma das vezes que ele invade Israel, ele leva cativa uma menina. A Bíblia não cita o nome, não fala a idade, mas fala que é uma garota. E essa garota, então, ela trabalha lá na casa de Naamã. Bem, Naamã, ele é um homem poderoso, Naamã é rico, Naamã, ele tem o respeito do rei da Síria. Porque a Bíblia relata que através de Naamã, a Síria ganhou muitas guerras, teve muitas vitórias. E Naamã é esse homem poderoso. Bem, mas um belo dia, Naamã amanhece coberto de lepra. E a lepra, ela vem no decorrer da história, sendo contada como uma doença que isola as pessoas, que tira as pessoas do contexto familiar. Até ali 1960, por aí, no Brasil ainda havia leprosários. No Rio de Janeiro tem bairros, cidades que foram fundadas a partir de leprosários. Mas aí na década de 50 foram descobertos antibióticos e a partir daí então a hanseníase, que é conhecida hoje como hanseníase, passou a ter cura. Mas nesse momento, há centenas de anos antes de Cristo, há mais de 1000 anos antes de Cristo, não tinha tratamento. E Naamã, então, está dentro desse contexto. E a menina, ela conta para sua senhora, a esposa de Naamã, que se o senhor Naamã tivesse lá em Israel, lá tinha um profeta que poderia curar o seu senhor. Bem, a esposa de Naamã escutou a história, deu credibilidade e contou a Naamã.
Bem, Naamã, então, ele foi até o rei e se despiu ali perante o rei, mostrando os seus ferimentos, a lepra. Bem, o rei não queria perder Naamã. Tinha por ele muito carinho, amizade, respeito, tanto que o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel. Ora, eram duas nações inimigas. Mas a credibilidade na fala da menina foi tamanha que o rei escreveu uma carta e pediu que Naamã fosse até Israel e entregasse aquela carta ao rei de Israel. Olha bem, é o general de guerra da Síria indo falar diretamente com o rei de Israel. Bem, quando Naamã chega com a carta, que o rei de Israel lê a carta, o rei de Israel fica tão apavorado que ele rasga suas vestes e fala para aquele general: acaso sou eu Deus para que te traga a cura? Bem, Eliseu ouviu falar da história de Naamã e o que havia acontecido. Então Eliseu pediu que o rei mandasse Naamã falar com ele. Bem, aí Naamã foi falar com Eliseu. Chegando à porta da casa de Eliseu, Eliseu não atendeu Naamã. Eliseu pediu que o seu secretário falasse para o general da Síria que ele mergulhasse no rio Jordão 7 vezes. Bem, Naamã ficou indignado, porque ele esperava ser recebido, ele esperava que o profeta tocasse nele, fizesse algum ritual e lhe trouxesse a cura, e não foi isso que aconteceu. Naamã, então, ele estava ali com uma comitiva, uma comitiva, e ele subiu na sua carruagem, a Bíblia fala, e ele ali estava voltando para casa, decepcionado, murmurando. Mas os seus servos ali que estavam com ele, aquele pessoal da sua comitiva, disse: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo mais difícil, o senhor não faria, mas ele pediu algo tão fácil, que o senhor apenas mergulhasse no rio 7 vezes. Bem, Naamã pensou, desceu da sua carruagem e foi até o rio Jordão. Uma vez, nada, 2, 3, 4. Só na 7ª vez Naamã saiu curado do rio. Bem, Naamã então procurou Eliseu para agradecer pela sua cura. E ele pediu para Eliseu que até se daria para levar um pouco daquela terra para a Síria, porque a partir daquele momento ele não adoraria outro rei, senão o rei único, o Deus único, o Deus vivo. Então Eliseu deixou que ele levasse ali um punhado daquela terra. E ali ele se converteu ao Deus único e prometeu que a partir daquele momento não teria para ele outros deuses. Bem, e então Naamã voltou para casa. Bem, quem era essa menina de que a história conta? Bem, ela não se fala a idade dela, não se fala o nome, família, nada. Mas podemos tirar algumas lições
dessa menina. Primeiro, é uma menina obediente, uma menina respeitosa, uma menina que transpira credibilidade. É uma menina que tem uma postura de perdão, de compaixão. Ela ali, ela era uma escrava, ela poderia até dar graças a Deus que aquele general estava doente, mas não foi a postura dela. Ela levou o Deus que ela conhecia, ela levou com ela até Naamã, ela levou com ela até a casa de Naamã, até aquele contexto que não fazia parte da vida dela, porque o Deus dela estava dentro dela, dentro daquilo que a família passou para ela. Então tá aí a educação familiar, né? O contexto da educação familiar. Bem, e Naamã, ele teve que enfrentar alguns desafios, né? Primeiro, a própria doença, uma doença incurável, uma doença que tiraria ele do contexto familiar, do ambiente de trabalho, que faria dele talvez até um mendigo. Bem, ele teve esse desafio primeiro, que foi enfrentar a doença. O segundo desafio foi a viagem, porque ele já estava adoecido. Ele teve que da Síria até Israel, cerca de 1.500 quilômetros de viagem em busca da cura. Ele teve que levar a carta ao rei inimigo. Então ele teve ali que passar por um processo todo de humilhação, de submissão. Ele está ali dando ouvido a uma serva, até então ele não tem certeza. E ele chegar sendo general de guerra, se apresentar ao rei inimigo, é um desafio muito grande. O rei de Israel, o relato bíblico fala que quando ele viu a carta, ele achou que era um afronto. Ele achou que aquilo seria uma espécie de armadilha. E Naamã também, ele ficou indignado com a postura, a primeira postura do profeta. Então foram os desafios que esse homem, que era forte, um general de guerra, teve que enfrentar até chegar no processo de cura. Ao entrar nas águas, Naamã exercitou a submissão. Ele teve que exercitar a submissão, a se diminuir, a ouvir um profeta que ele se sentiu desrespeitado. Ele estava ouvindo um profeta de um Deus que ele não acreditava. Ele agora vai mergulhar numa água que ele considerava impura. Então Naamã, ele teve que exercitar tanto a submissão como a obediência à palavra de Deus através do profeta. Bem, e qual é o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é que Naamã, ele teve a cura física, mas também a cura espiritual, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela fala através de outro profeta que obedecer é melhor que sacrificar, e foi exatamente o que Naamã fez. Às vezes, meu amigo, Deus só quer de nós a obediência. Às vezes não é na primeira tentativa, não é na segunda tentativa que vamos alcançar a vitória. Às vezes é preciso nos humilhar, é preciso exercitar a submissão, obedecer, e aí quem sabe na 7ª vez que mergulharmos no Rio Jordão, alcançaremos então a nossa bênção. Levando essa frase que
Obedecer é melhor que sacrificar. E pode crer que essa história é verdade.